Sabe aquela ideia de colocar tornozeleiras eletrônicas nos presos para monitorar os passos deles? Pois é, parece que agora ela vai se tornar realidade. 500 tornozeleiras eletrônicas devem ser usadas aqui no estado. A tornozeleira monitora por satélite cada passo dos presos e o estado comprou 500 equipamentos como esse. 15 agentes penitenciários que vão operar o sistema de vigilância eletrônica participaram do segundo treinamento prático. O analista da empresa fornecedora das tornozeleiras conta que já presta o serviço em 16 estados e no Distrito Federal. É grande a queda do número de evasões em saídas temporárias e a reincidência de crimes já foi abordada em outros estados, a queda também ela é muito grande. Tem alguns números que variam de 20 até 100 tornozeleiras, que caem para menos de 5% de reincidência com o uso de tornozeleiras. Os sinais de todas elas serão transmitidos para uma sala monitorada por agentes penitenciários. Diminui bastante assim, a carga de estresse, né, que a gente está convendo diariamente, a capacidade de você estar atuando e monitorando mais apenados em um número reduzido de agentes. Então, são só ferramentas que tendem a acrescentar para melhorar a segurança pública no nosso estado. E a Secretaria de Justiça do Estado ainda vai definir os critérios para a escolha de quem vai ser monitorado pelo novo sistema, quem vai receber essa tornozeleira aqui. Hoje, a Secretaria de Justiça e Cidadania vai apresentar o equipamento para representantes da Justiça. Eu converso agora aqui com o secretário de Justiça e Cidadania, Cristiano Feitosa. Bom dia, bem-vindo mais uma vez aqui ao Bom Dia RN, secretário. Bom dia, Murilo. Secretário, inclusive, que trouxe aqui, né, o próprio equipamento, a tornozeleira. Eu gostaria que o senhor explicasse, secretário. Aqui, claro, é a tornozeleira, isso aqui é que vai no tornozelo do preso, né? E é um equipamento completo, na verdade. Né? Tem o equipamento que transmite o sinal e o equipamento que recebe o sinal. É isso? Esse aqui é o equipamento que é instalado no preso pelos agentes penitenciários. Nós temos uma central de monitoração que fica vizinho ao CIOSP, na Escola de Governo. Só para esse trabalho? Só para esse trabalho. Eles ficam monitorando 24 horas as pessoas que estão usando as tornozeleiras e quando for necessário instalar, vai ser instalado lá no prédio da Ribeira, onde acontecem as audiências de custódia e tem equipes específicas para essa instalação. Então o preso recebe esse módulo aqui e quando se tratar de casos da Lei Maria da Penha, o agressor fica com esse módulo e a vítima com esse módulo aqui, que pode ficar na bolsa, pode prender o corpo, ter uma presilha. Se ela se sentir ameaçada, e aí, se a pessoa se aproximar, o preso se aproximar, ela pode Se avisar. o juiz fixar a medida protetiva de urgência para que ele não se aproxime da vítima, por exemplo, por mais de 200 metros, o sistema vai detectar quando o agressor romper essa linha de segurança, vai alertar os dois, a vítima e o agressor, de que a linha de segurança foi rompida, vai encaminhar uma mensagem de celular para o telefone da vítima, informando isso, que o agressor está se aproximando, e vai alertar a central de monitoração dos agentes penitenciários, que é da SEJUC. Então, nós entraremos em contato com a Polícia Militar para alertar que naquele endereço, naquela rua, o agressor está se aproximando da vítima. Então, nesse caso, nessa hipótese de utilização, ela é muito eficaz também. E é o mesmo raciocínio, já dá para a gente imaginar, para quem, por exemplo, nos outros casos que não são Maria da Penha. Isso aqui, gente, ele é monitorado. Imagine aí um mapinha na central de monitoramento e a tornozeleira aparece lá com o número e com o nome do detento, né? Isso. Ele tem uma área até onde ele pode ir. Por exemplo, ele não pode sair do estado, por exemplo. Depende do que foi estabelecido na decisão judicial. Cada caso é um caso, os for, limites por exemplo, dele... Se for no caso de prisão domiciliar, ele não pode sair da residência dele e isso é cadastrado no momento que a tornozeleira é instalada na perna dele. Então, no momento do cadastramento da tornozeleira é que se coloca qual é o perímetro que ele pode percorrer ou o local onde ele não pode comparecer, por exemplo. Então, cada caso vai ter uma configuração diferente. Agora, eu queria, secretário, que o senhor me explicasse o seguinte. Imagino que a dúvida de muita gente não é impressão sua, é plástico, né? E aqui a cinta que vai ser presa no tornozelo, ela é um material emborrachado, se não me engano tem uma... Deixa eu ver se dá para a gente mostrar aqui. Daqui, pedir aqui para o Júlio Lins mostrar. Olha só, é uma cinta de borracha, ela tem uma outra cinta plástica um pouco mais flexível aqui dentro e o material em si é de plástico. Aí a pergunta, secretário, facilmente daria para cortar. O que acontece se o preso cortar essa cinta aqui e tentar jogar, destruir de alguma forma? Realmente é possível ele danificar a tornozeleira e cortar com isso o sinal.
No entanto, se isso acontecer, ele vai sofrer as consequências desse ato. E as consequências disso, se ele estiver preso, se for um preso do regime semiaberto, que a gente acredita que será a maioria dos utilizadores da tornozeleira, digamos assim, ele vai responder por crime de dano, por ter danificado um patrimônio público, e ele pode sofrer a regressão de regime, ele voltar ao regime fechado. Regime fechado, por exemplo. Então ele ficaria enclausurado às 24 horas. E essa destruição, na verdade, ela é facilmente perceptível no sistema Ela é imediatamente comunicada à central de monitoramento, que foi rompida, e o local exato onde ela foi rompida. Então alerta no sistema, e aí a gente comunica à Polícia Militar que naquele endereço específico uma tornozeleira foi rompida. No momento que ele cortar aqui, isso já vai ser avisado. De imediato, inclusive com a localização exata onde ele está. O senhor, inclusive, adiantou uma resposta. Quem deve usar presos do regime semiaberto, a princípio, né? Em princípio, os presos do regime semiaberto, com prisão domiciliar, que são os 2 casos que a lei de execução penal prevê. No entanto, há também a possibilidade de os que são liberados nas audiências de custódia utilizarem as tornozeleiras como uma medida excepcional, como prevê a resolução do CNJ. Então, os critérios mais detalhados, os critérios uniformizados, digamos assim, aqui no Estado para a utilização das tornozeleiras serão definidos hoje, numa reunião que nós teremos com alguns magistrados na Escola de Governo, na qual será apresentada a tornozeleira, quais são as possibilidades dela e as consequências de se ela descarregar, por exemplo, ele tem a obrigação de carregar tantas em tantas horas. Se ela descarregar, isso também vai ser avisado à central de monitoramento. Se cortar qualquer o sinal, alteração é avisado. Qualquer alteração no sinal dela, no sistema dela, isso é imediatamente autorizado. E não corre o risco dele esquecer, por exemplo, de carregar, porque ela alerta. Quando faltar 6 horas para ela descarregar completamente, ela começa a alertar. Então ele tem que carregar durante 3 horas por dia, conectado à rede elétrica. Então ele fica em casa, onde ele estiver, e conectado por 3 horas. E se descarregar, isso é um dos descumprimentos da medida. E aí ele pode sofrer as sanções. Ele tem várias responsabilidades, inclusive pelo equipamento. E aí, o senhor falou aí, por exemplo, tem pelo menos 3 possibilidades previstas, são os presos que saem pelas audiências de custódia, que é uma das medidas, inclusive, para reduzir a superlotação no sistema carcerário do Rio Grande do Norte, os presos do regime semiaberto e os presos domiciliares. E aí, eu lembro, inclusive, secretário, que as tornozeleiras, que agora a gente está mostrando aqui na prática, que podem ser usadas no Rio Grande do Norte, elas foram apontadas exatamente como uma das possíveis soluções para a superlotação. Solução emergencial. A gente pode, com a tornozeleira, por exemplo, evoluir para aquele preso que ficaria em regime fechado, ele pode vir a ficar já em prisão domiciliar, desde que com a tornozeleira, isso ajuda a reduzir a superlotação? Isso não tem previsão, Murilo, ainda mas não se sabe. Tem sido discutido isso se o sistema chegar a um colapso. Ou seja, se houver prisões e não de algumas pessoas em flagrante e não houver para onde levar essas pessoas. Então, várias medidas têm sido discutidas, não no Rio Grande do Norte, mas no âmbito nacional, inclusive em julgados do Supremo Tribunal Federal, o que se fazer se o sistema chegar em colapso. Aconteceu, por exemplo, na Califórnia, nos Estados Unidos. E a medida que eles utilizaram lá foi antecipar as progressões de regime, quem iria progredir no final do ano, para evitar o colapso do sistema. O pessoal que estava no fechado foi para o semiaberto com tornozeleira. E com menos tempo do que seria previsto para a progressão do regime. A gente espera que não cheguemos a esse ponto aqui no Estado. Estamos investindo em novas vagas no sistema para que a gente não precise chegar a esse ponto. Então, a tornozeleira vai ser usada primordialmente no regime semiaberto. E é importante frisar que as audiências de custódia não são uma medida para desafogar o sistema. As audiências de custódia estão sendo realizadas por determinação do Supremo Tribunal Federal. Desafogar o sistema é uma consequência. Está sendo adotada em razão de garantias individuais dos indivíduos e de pactos internacionais dos quais o Brasil é signatário. E uma consequência disso, obviamente, é desafogar o sistema penitenciário. Agora, é uma dúvida aqui que, inclusive, a produção me lembrou, talvez você esteja se perguntando, é pesada? Aparentemente não. Assim, segurando aqui, não é pesada. É um material revestido de plástico, como eu disse aqui, a cinta que é presa ao tornozelo do preso, que pode ser presa ao tornozelo do preso, ela é de borracha, ela tem aqui uma outra cinta
por dentro, que é plástico, e o conjunto todo em si não é pesado. Uma outra dúvida que já me lembraram aqui é a prova d'água? É a prova d'água. O preso tem que tomar banho normal. A prova d'água, ele pode inclusive mergulhar no mar, em piscina, onde quer que seja. Ele é a prova d'água, a prova de poeira, do que quer que seja, que possa danificá-la. E se eventualmente houver um dano a ela, um rompimento do lacre dela de forma não intencional, por exemplo, ele sofreu um acidente e nesse acidente ela foi rompida. Existe um protocolo a ser seguido, ele tem um período, um prazo, tantos minutos para comunicar à central, ele tem um telefone, a tornozeleira ela é identificada com o telefone que ele deve entrar em contato e ele comunica, estou em tal lugar, essa é de treinamento, essa provavelmente essa aqui não tem, é verdade, essa aqui não tem mas o telefone. A que ele usa tem. Estou em tal lugar, sofri um acidente, a tornozeleira rompeu, mas eu vou aguardar que a polícia venha aqui e me encontre. Então, em casos que ele não tiver intenção de danificar o equipamento, não tiver intenção de fugir, por exemplo, de ser um foragido, ele basta comunicar que nós vamos até onde ele estiver, nós trocamos a tornozeleira e damos seguimento a essa monitoração dele. Num primeiro momento, 500 tornozeleiras podem vir a ser usadas no Rio Grande do Norte. Agora, como o senhor disse, o protocolo, os procedimentos, tudo isso ainda está sendo discutido, inclusive as tornozeleiras elas vão passar por uma avaliação por representantes da Justiça hoje. O que dá para esperar? Vai usar ou não vai usar, secretária? A gente já sabe quando elas podem realmente estar sendo usadas nos presos? Bom, a atualização do pessoal, dos agentes penitenciários, vai finalizar agora de manhã, hoje pela manhã. Eles já passaram por um treinamento no ano passado e a gente espera já começar a utilizá-las a partir de amanhã. Então, hoje os critérios serão definidos, mas, por exemplo, nos presos do regime semiaberto, a gente já pode começar a utilizar hoje até. E no caso de Parnamirim, por exemplo, que tem uma unidade do regime semiaberto, a utilização das tornozeleiras, ela traz, na verdade, uma economia para o erário, que é mais caro a gente manter a unidade de regime semiaberto, na qual eles ficam fora durante o dia todo e se recolhem apenas para dormir. É mais barato para o Estado, é menos dispendioso para o Estado. Ele não viria dormir mais? Ele não viria dormir. Poderia dormir em casa, ele ficaria obrigado a dormir em casa, a gente vai saber onde ele está 24 horas por dia. Isso, obviamente, não impede que ele cometa crimes, mas facilita e muito a descoberta de autores de alguns crimes, porque se cruzarmos as informações com o CIOSP, com a Polícia Militar das ocorrências, e que naquele endereço, naquela hora, houve um roubo, basta a gente verificar, vai aparecer no mapinha. Basta verificar se na nossa central, naquele endereço, naquela hora, tinha alguma tornozeleira eletrônica. Então já é uma linha de investigação que é encaminhada para a Polícia Civil. 500 tornozeleiras, a princípio, quanto é que isso vai custar? Isso vai custar ao Estado mensalmente R$ 137.500. Só pelo monitoramento, não é compra, é só um aluguel. É um aluguel. É um equipamento extremamente confiável, a maioria dos estados usa esse mesmo equipamento, é o mesmo equipamento, inclusive, utilizado na Operação Lava Jato, exatamente o mesmo equipamento, a mesma empresa, o mesmo treinamento do pessoal de lá, é o treinamento que o nosso pessoal aqui tem. E com a Lava Jato está funcionando. E lá está funcionando, E temos certeza que também vai ser útil aqui, vai funcionar de uma forma proveitosa e para a melhoria do sistema penitenciário como um todo. É isso. Secretário Cristiano Feitosa, de Justiça e Cidadania do Estado, apresentando aqui para a gente as tornozeleiras. Essa aqui é de treinamento, mas o modelo que deve ser usado nos detentos, no tornozelo dos detentos, é igual a esse, vai receber um número, tem toda a questão do cadastramento e esse controle que a gente explicou aqui. Secretário, obrigado, boa sorte no trabalho aí, mais essa etapa do trabalho. Bom dia, professor. Obrigado, Murilo. Se você quiser testar, nós podemos deixar essa com você. Não faço questão, mas obrigado. Muito obrigado. Bom dia para o senhor.